Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz de Jesus Cristo de Nazaré. Eu espero que você esteja muito bem, espero que você esteja com a sua esperança renovada, espero que você esteja a todo momento buscando a Deus para que você consiga se fortalecer em meio à situação que nós estamos passando. Esta é a nosso novo módulo da Escola Bíblica Dominical dos meses de agosto, setembro e outubro. São 3 meses que nós trabalharemos com este tema e já vamos aqui colocar para vocês estudarem junto comigo. E gostaria de primeiramente agradecer ao pastor Sérgio pelas aulas gravadas, ministradas do módulo anterior, dos últimos 2 meses, né? Foram 8 encontros. Agradecer a ele pela sua dedicação, pelo seu cuidado aí com a nossa comunidade, com o ensino e pela sua dedicação. Então, gostaria de deixar esse agradecimento ao pastor Sérgio por estas aulas ministradas, como a Bíblia chegou até nós. E muitos de nós, da nossa comunidade, não tinham ainda visto e tido essa visão de saber como é um modo de como a Bíblia chegou até do jeito que ela é nos dias de hoje. Então, foi muito interessante essas 8 aulas deste assunto. E eu gostaria hoje de conversar com vocês sobre um tema que sempre trabalhou muito ao meu coração, mas que eu nunca tinha feito até então um estudo específico sobre ele, que é sobre o estudo do sermão, no Sermão do Monte. Nós iremos estudar sobre esta maravilha que é deste texto que narra Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos como era que devia ser a conduta do cristão, a vida do cristão, o seu comportamento. E por que isso hoje? Porque nós estamos cada vez mais indo nesta pandemia, querendo voltar e sentindo a necessidade de voltar às nossas raízes. A igreja precisa ser mais cristocêntrica. Jesus precisa ser o centro. E, portanto, quando buscamos isso, temos no Sermão do Monte uma das maiores explicações, orientações de Jesus para nós, de como que nós devemos proceder nas questões simples da vida, no chão da vida. E é por isso que eu te chamo agora a estudar aqui conosco. E neste estudo de hoje nós faremos apenas uma introdução acerca deste tema. Para isso, para a aula de hoje, eu utilizei 3 livros de apoio. Um deles, este, que não pode faltar, Mateus capítulo 5 em diante, até o capítulo de número 7, 28 e 29. Primeiro passo, se você quiser entrar comigo nessa jornada de estudar a palavra de Deus, estudar o Sermão do Monte, você precisa ter um tempo aí nesta semana agora de ler o livro de Mateus capítulo 5 até o capítulo de número 7, verso de número 28 e 29. Porque aí você vai interiorizando dentro de você os ensinamentos que nós teremos aqui. O segundo livro é Ser é o Bastante, do Carlos Queiroz, pastor muito humano, um dos pastores que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, autografou o livro e é uma inspiração de estudo. O outro
outro livro é o livro que eu tenho apenas aqui no formato PDF, que é do livro do John Stott, Contra a Cultura Cristã, a Mensagem do Sermão do Monte. Além disso, nós temos alguns apoios para o estudo, como este livro aqui da Sabine Menster, O Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças, da editora Sinodal. Temos um livro de estudo, né? Uma revista de estudo que fala também sobre o Sermão do Monte baseado em John Stott, que é esse aqui, série Crescimento Espiritual, Sermão do Monte. E temos também aqui o livro que eu não utilizei para essa aula, que é Estudos no Sermão do Monte, Martin Lloyd Jones, e nós ainda iremos consultá-lo para as próximas aulas. Então, são livros que eu vou lendo ao mesmo tempo para colocar aqui diante de nós aquilo que mais chama atenção para a realidade de hoje, ok? Então, vamos lá para o nosso texto. John Stott já diria ali no Sermão do Monte o seguinte: o Sermão do Monte exerce um fascínio sem par. Ele parece encerrar a essência do ensino de Jesus. Ele torna a justiça atrativa, envergonha o nosso fraco desempenho, gera sonhos de um mundo melhor. Ainda John Stott, de fato, se a Igreja tivesse aceitado realisticamente os padrões e valores do Sermão do Monte e tivesse vivido segundo eles, ela teria sido a sociedade alternativa que sempre tensionou ser e poderia oferecer ao mundo uma autêntica contracultura cristã. Eu gosto muito desse autor, os livros de John Stott. Como nós estamos aqui direcionando esses estudos para a nossa comunidade, mas também que terão pessoas que assistirão estas aulas que não são da nossa comunidade, eu gostaria muito de falar e indicar este autor, porque ele traz para nós muitos insights sobre a palavra que enriquecem a nossa caminhada cristã. Um dos mais sérios teólogos que já conheci através dos livros. É muito interessante a gente estudar sua teologia. Mais uma frase aqui. Jesus enfatizou que os seus verdadeiros discípulos, os cidadãos do reino de Deus, tinham de ser inteiramente diferentes. Não deveriam tomar como padrão de conduta as pessoas que os cercavam, mas sim Deus, e assim provar serem filhos genuínos do seu Pai Celestial. O que nós temos aqui? Que toda a ênfase do Sermão do Monte é para distinguir a ação daqueles que seguem a Cristo e daqueles que não o seguem. É muito nítido e muito claro. Em todos os aspectos no Sermão do Monte, é como se Jesus querendo sempre nos dizer, olhem, existe um determinado tipo de padrão aqui e existe um outro aqui que é um padrão de vida comigo. Vocês precisam viver a vida de padrão comigo, para que assim vocês sigam os meus passos, sigam os meus caminhos. E nessa caminhada e trajetória cristã, a gente precisa compreender que o propósito principal da nossa vida é que nós sejamos transformados cada dia mais e parecidos com Cristo Jesus. Esse é o desafio maior da nossa vida. Deveria ser ao menos isso, de nós acordarmos pela manhã e desejarmos que o nosso dia seja tão parecido com o de Cristo, que as pessoas que estejam ao redor e vejam em nós o Cristo, queiram também esse mesmo estilo de vida, esse mesmo tipo de padrão de vida.
Não há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se traça esse contraste entre o padrão cristão e o não cristão. É o tema subjacente e unificador do sermão. Tudo mais é uma variação dele. É isso que a gente vê claramente, né? Como eu estava falando com vocês aí. Existe um padrão que precisa ser seguido, que é o padrão de Cristo. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, representamos a Cristo, queremos ser cada vez mais parecidos com Cristo, aqui neste sermão é onde nós encontraremos a maneira, a forma de agir de acordo com aquilo que o Mestre nos ensina, não é? Fica muito claro isso. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, olha aí, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E esta contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo divino. Portanto, aqui nós encontramos valores, padrão ético, ou seja, qual é a minha ética com relação ao meu comportamento e a minha contraproposta daquilo que o outro me diz, uma devoção religiosa, porque eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Nós, presbiterianos e presbiterianos independentes, nós temos muito essa questão da racionalidade, do conhecimento, mas nessa pandemia também nós estamos percebendo o quão importante é nós termos uma devoção a Deus, através das nossas devocionais, através da leitura da palavra, através da prática das disciplinas espirituais que nós já aprendemos aí em outros módulos de escola bíblica. Portanto, não há que se dissociar o conhecimento da palavra com um estilo de vida cristão marcado por uma vida devocional. As coisas precisam caminhar da mesma forma, precisam caminhar de forma única, não é? E uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. É essa diferenciação que a gente vê a todo momento. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas 3 frases desse autor, Manfred Grellert, que ele é diretor de formação cristã da Visão Mundial Internacional, que é uma instituição internacional cristã que atende principalmente aí a crianças e adolescentes no mundo todo, não é? Diz ele assim: só um cristão convertido e habitado pelo Espírito Santo pode viver o Sermão do Monte. Cada cristão que quer praticar um discipulado autêntico precisa ser habitado pelo Sermão do Monte e tê-lo dentro do coração. A prática do Sermão do Monte requer a conversão do coração e o poder do Espírito. Se os cristãos realmente praticassem o Sermão do Monte, o Evangelho recuperaria a sua credibilidade. Uma das principais questões que afastam as pessoas de querer buscar as igrejas hoje é o fato de que as pessoas das igrejas e que participam de igrejas, elas sabem o que fazer, pois o próprio Sermão do Monte é uma característica disso. É Cristo dando os seus ensinamentos, mas tem uma comunidade que não obedece estes ensinamentos. Esta hipocrisia, esta forma de agir contrariamente àquilo que se sabe, afasta muitas pessoas e nós, como igreja,
perdemos a credibilidade de anunciarmos o Evangelho e de vivermos o Evangelho. Este autor fala claramente ali que é uma necessidade de se resgatar isso, de voltar a isso, de voltar ao Sermão do Monte e praticar aquilo que Cristo nos ensina. Por isso que eu digo que é importante nós aprendermos sobre o Sermão do Monte, porque isso vai se refletir no nosso estilo de vida e na nossa forma de dialogar com a comunidade e a sociedade, não é? No sermão, Jesus aprofunda ensinamentos relacionados à espiritualidade, ética, caráter e atitudes dos seus discípulos. Agora nós estamos aqui falando de Carlos Queiroz, que é o autor do livro que eu mostrei para vocês. Dos seus discípulos, de tal maneira que, se postos em prática, são suficientemente capazes de propiciar ao discípulo uma vida bem-aventurada, estável, sem ansiedade, comparada por Jesus a alguém que tem uma casa edificada sobre a rocha. Olha só que interessante. A espiritualidade, ética, caráter, atitudes, para que a gente consiga viver uma vida bem-aventurada, estável, sem ansiedade. Ou seja, quando nós vivemos estes ensinamentos, nós temos a capacidade de absorvermos as bem-aventuranças, não é? Temos o privilégio de desfrutarmos uma vida com paz, com tranquilidade. Mas para isso a gente precisa obedecer esses mandamentos, não é? A próxima citação de Carlos Queiroz também diz assim: à margem dos ensinos, valores e paradigmas do sermão, as pessoas ficarão vulneráveis à destruição, à semelhança de alguém que construiu uma casa sobre a areia. Viver à margem dos ensinos de Jesus é uma opção contra a vida. É de fato um exercício suicida. O que ele está dizendo aqui, que quando nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus, nós estamos indo para um caminho de morte. Quando nós não optamos pelos ensinos de Jesus, e muitos deles nós encontramos aqui no Sermão do Monte, é praticamente uma questão de uma prática suicida nossa. Não teremos vida se não praticarmos os ensinamentos de Jesus, não é? Há aqui uma redescoberta da vocação humana no Sermão do Monte. Olha que interessante. Aspecto mais significativo, mais espiritual e mais bem-aventurado é a redescoberta da vocação humana. Por exemplo, vocação humana da sensibilidade. Bem-aventurados os que choram. Nós vivemos numa sociedade onde a insensibilidade com relação às dores humanas é recorrente. Tanto é que, perceba bem, estamos aí beirando os 85 mil mortos pela Covid-19 no nosso país. E nós ficamos insensíveis a isso. Nós ficamos, muitas vezes, nós cristãos, alheios à dor e ao sofrimento daqueles que estão passando por um momento de luto. E aqui, o Sermão do Monte, ele até nos diz aqui, bem-aventurados os que choram, porque aqueles que choram têm dentro de si sensibilidade e compaixão. Vocação da justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração, os mansos.
virtudes que não são cultivadas pelos desumanos, pelas pessoas que não têm essa capacidade humana de se sentir compadecido, não é? Fora do projeto vocacional de ser gente, o ser humano é infeliz, não realizado com a vida. Para que nós sejamos pessoas realizadas como seres humanos, filhos de Deus, nós precisamos nos sensibilizar, nos humanizar, tornarmos novamente humanos. Estava há pouco tempo fazendo alguns estudos sobre o ambiente e as relações de trabalho na nossa sociedade. E é como se nós vivêssemos apenas para desfrutar, para trabalhar sem desfrutar daquilo que nós temos no tempo livre. É como se nós vivêssemos para algo e não para pessoas. É como se nós não mais investíssemos tempo nas pessoas e investíssemos tempo apenas em coisas. E isso é muito preocupante, porque vai de encontro, não é ao encontro, vai de encontro àquilo que nos é ensinado através da palavra de Deus. Vamos para o próximo slide. Bem-aventurado, feliz, de bem com a vida, realizado por ser gente, suficientemente gente, é todo aquele que, ouvindo estas minhas palavras, as pratica. A profundidade da mensagem, suas implicações e a radicalidade dos ensinos de Jesus indicam a carência que todos temos de ser conduzidos sob a graça preciosa de Jesus. Nós não vamos conseguir dar conta das coisas de Deus, dessas exigências do Sermão do Monte, se nós não estivermos sob a graça preciosa de Deus. Bem-aventurado, de bem com a vida, é todo aquele que, ouvindo estas minhas palavras, diz Jesus e as pratica. Seremos apenas realizados e plenos se praticarmos aquilo que Cristo nos ensina. E aí a gente vai caminhando, e aí a gente sobrevive, e a gente consegue lidar com os problemas da vida, sabendo que seremos bem-aventurados, felizes. Nós teremos uma lição somente sobre as bem-aventuranças. Então ali a gente vai trabalhar um pouco mais desse contexto, ok? Existem alguns questionamentos aí sobre o Sermão do Monte, que quando a gente vai ao texto, a gente pode fazer essa pergunta. Na verdade, são 3 as perguntas aí. O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus? Será? Foi realmente pregado por ele? Uma primeira pergunta que pode surgir aí com relação a ele. O seu conteúdo é relevante para o mundo contemporâneo ou é totalmente fora de moda? Olha aqui que eu estou tentando aplicar os ensinamentos de Jesus para nós, para você, para mim, na nossa comunidade nos dias de hoje. Terceiro, os seus padrões podem ser alcançados ou devemos esquecê-los por serem em larga escala um ideal impraticável? Será que a gente dá conta de submeter esses ensinamentos? Será que a gente consegue? É sobre isso aí que nós vamos falar nessa nossa introdução do tema do Sermão do Monte. 1. O Sermão do Monte é um autêntico pronunciamento de Jesus? Foi realmente pregado por ele? Olha lá. O Sermão do Monte aparece só no primeiro evangelho, Mateus. No terceiro evangelho, Lucas, há um sermão semelhante, às vezes chamado de o Sermão da Planície. Uma comparação do conteúdo dos 2 sermões revela imediatamente que não são idênticos. O de Lucas é consideravelmente mais curto, consistindo de apenas 30 versículos.
em contraste com os 107 de Mateus. Cada um inclui matérias que estão ausentes no outro. Aqui eu quero passar brevemente, porque a gente vai ter mais explicações sobre isso aqui mais adiante. Ou seja, o Sermão do Monte aparece em Mateus, aparece no Evangelho de Lucas, com distinções, mas existem algumas semelhanças, ok? Muitos têm negado que o Sermão do Monte tenha sido um sermão, qualquer que seja o sentido desta palavra, um sermão, uma palavra, uma pregação, pregado por Jesus numa ocasião específica. Isso aqui é legal para a gente poder conversar dessa forma aqui. Há quem tenha argumentado assim que Mateus 5 a 7 representa uma coleção de pronunciamentos de Jesus, habilmente ligados em forma de sermão pelo evangelista, ou por uma comunidade cristã primitiva da qual ele o teria recebido. Então, assim, existem vários estudos que indicam que há uma possibilidade, e essa é uma possibilidade maior, de que o texto de Mateus 5 a 7, ele é um texto que foi uma compilação dos ensinos de Jesus. Pode ser que isso tenha acontecido durante as várias idas ao monte em que Jesus iria ensinar aos discípulos. E Mateus, ele se ateve, portanto, a escrever esses ensinamentos e colocou todos ali nesse texto. Não existe uma ideia muito clara de que poderia ter sido apenas uma pregação. Jesus chegou, sentou e começou a falar o que está exatamente escrito ali de 5 a 7. Mas pelos estudos, existe essa interpretação dos estudiosos. Até Calvino acreditava nisso. Olha ali o último parágrafo. O plano desses dois evangelistas, Mateus e Lucas, era o de reunir num só lugar os pontos principais da doutrina de Cristo, que se relacionam com uma vida devota e santa. Como resultado, o sermão é um pequeno resumo, extraído de seus muitos e variados discursos. Portanto, a gente pode olhar para o texto dessa forma, como uma compilação dos principais pontos abordados por Jesus durante o seu ministério, não é? Segunda, o seu conteúdo é relevante para o mundo contemporâneo ou é totalmente fora de moda? Será que ele tem relevância para os nossos dias? Olha ali, descreve o comportamento que Jesus esperava de cada um dos seus discípulos, que são também cidadãos do reino de Deus. Uma rápida análise do sermão ajuda a demonstrar sua relevância para nós no século XXI. Olha que interessante. Será que ele tem relevância para os dias de hoje? Porque se ele está falando ali para os seus discípulos, naquele contexto, 2000 anos atrás, será que isso tem relevância para a nossa ação como cristãos nos dias de hoje? E aí a gente vai olhar alguns aspectos do texto para a gente poder corroborar essa ideia aqui com a gente, tá? Vamos lá. Primeiro ponto ali que aparece, o caráter do cristão. As bem-aventuranças enfatizam 8 sinais principais da conduta e do caráter cristãos, especialmente em relação a Deus e aos homens, e as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam esses sinais. As bem-aventuranças mostram quais devem ser as condutas do cristão. E isso é importante porque a partir disso nós vamos ter um balizamento, algo que nos dê um subsídio para que a gente se comporte de determinada forma. Por que nós nos comportamos assim ou de outro jeito? É porque aqui nós encontramos no sermão comportamentos que nós devemos ter em sociedade, nos dias de hoje, inclusive.
B. A influência do cristão. As duas metáforas do sal e da luz indicam a influência que os cristãos devem exercer para o bem na comunidade, se e tão somente se mantiverem o seu caráter distinto, conforme descrito nas bem-aventuranças. Como é que nós vamos fazer diferença se nós não soubermos como ser diferentes? Sal e luz. O sal que preserva, que dá sabor, e a luz que ilumina aquilo que está obscuro, trevas ou escuridão, de coisas que acontecem na vida que precisam ser iluminadas, que a gente seja como sal e como luz, como pessoas que levem luz para as pessoas. Como é que hoje, nessa pandemia, nós iremos levar luz para as pessoas se nós não sabemos como fazer isso? Por isso, a relevância dele para hoje. A justiça do cristão, capítulo 5, 17 ao 48. Qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus? Jesus não tinha vindo para abolir a lei e os profetas, disse ele, mas para cumpri-los. Jesus deu então 6 ilustrações da justiça cristã melhor, relacionando-a com o homicídio, com o adultério, com o divórcio, com o juramento, com a vingança e com o amor. Agora eu te faço uma pergunta, olhando aqui para esses itens aqui que estão aqui. Homicídio acontece ainda hoje? Claro. Adultério? Claro. Divórcio? Claro. Juramento, você colocar ter a sua palavra com o seu sim, com o seu não. Você precisa jurar, não precisa jurar? Qual é o tipo do comportamento cristão que é pedido? Em várias cidades pequenas, e as pessoas mais antigas antigamente falavam, né, que não precisavam estabelecer nenhum tipo de contrato escrito para se comprovar que aquilo iria ser cumprido, mas fazia tudo no fio do bigode. E no fio do bigode, aquilo era cumprido. A própria palavra, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Vocês têm ouvido uma coisa. Eu, Jesus, digo isso aqui. E é com isso aqui que vocês têm que ficar. Rejeitou a acomodada tradição dos escribas, reafirmou a autoridade das escrituras do Antigo Testamento e apresentou as decorrências plenas e exatas da lei moral de Deus. Portanto, quando se fala em justiça, se fala de justiça interior e de justiça da sociedade. Podemos olhar das duas formas. Como que nós olharemos então para o homicídio, para o adultério, para o divórcio, para as questões da vida? Relevante para os dias de hoje? Altamente, com certeza. A piedade do cristão. Em sua piedade ou devoção religiosa, os cristãos não devem se acomodar nem com o tipo hipócrita dos fariseus, por um lado, nem com o formalismo mecânico dos pagãos. A piedade cristã deve destacar-se, acima de tudo, pela realidade, pela sinceridade dos filhos de Deus, que vivem na presença de seu Pai Celestial. Aqui a piedade, muito mais do que apenas uma devoção religiosa, tem muito a ver também com a realidade de você ser alguém, de você se comportar e ser alguém parecido com Cristo. A piedade tem muito a ver também com as nossas ações, porque do que adianta eu ser todo espiritual, aleluiado, e não coloco isso em prática na vida comum, no chão da vida? De que vale eu agir desta forma, todo piedoso exteriormente, mas o meu coração interiormente não tem compaixão de ninguém, não é? Por isso que nós precisamos
saber qual é o parâmetro, e no Sermão do Monte isso aparece para a gente. A ambição do cristão. O mundanismo do qual os cristãos devem fugir pode ter aparência religiosa ou secular. Por isso, devemos ser diferentes dos não cristãos, não apenas em nossas devoções, mas também em nossas ambições, desejos. Cristo modifica especialmente a nossa atitude para com a riqueza e os bens materiais. É impossível adorar a Deus e ao dinheiro. Temos de escolher um dos dois. As pessoas do mundo estão preocupadas com a busca do alimento, da bebida e do vestuário. Os cristãos devem ficar livres dessas ansiedades materiais, egocentralizadas, e em lugar disso devem dedicar-se à expansão do governo e da justiça de Deus. É o mesmo que dizer que a nossa ambição suprema deve ser a glória de Deus e não a nossa própria glória, nem mesmo o nosso próprio bem-estar material. É uma questão do que buscamos em primeiro lugar. Olha que interessante isso aqui. Estes dois textos que nós lemos. Nestes dois últimos slides que nós vimos aqui, eu quero chamar a atenção um pouquinho para a gente. Aqui. Cristo modifica especialmente a nossa atitude com relação à riqueza e bens materiais. Nós vivemos num sistema capitalista. No sistema capitalista, o que se visa, acima de tudo, é o lucro. Lucro acima de pessoas, o lucro acima de seres humanos como eu e você. Muitas vezes, o que se prioriza é o dinheiro. E as igrejas e as comunidades cristãs muitas vezes estão se deixando contaminar por isso e vivendo uma vida em razão do dinheiro e não colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Este paradigma, para mim, é um dos principais ensinamentos de Jesus com relação à forma como nós olhamos para o nosso estilo de vida. De que forma você encara a sua relação com o dinheiro? Ele está para te servir ou não? Ou é ao contrário? Jesus nos alerta muitas vezes com relação a dinheiro, riquezas, porque o nosso coração tende a ir para esse lado. E é uma das principais coisas que nós temos que pedir a Deus para que Ele haja em nós, para que a gente consiga reagir a isso e não ser envolto por isso. Vamos lá para o próximo texto. Os relacionamentos do cristão. Os cristãos estão presos em uma complexa teia de relacionamentos, todos eles partindo do nosso relacionamento com Cristo. Quando nos relacionamos devidamente com Ele, os nossos demais relacionamentos são afetados. Nossos relacionamentos surgem, os antigos se modificam. Olha que interessante isso aqui também. Quando nós estamos em Cristo, os nossos relacionamentos são modificados. A forma como eu vejo o outro é modificada. A relação com a minha esposa se modifica, a relação com meu marido se modifica, com meus filhos se modificam. As relações de amizade já não podem ser mais por interesses. Precisamos nos desapegar disso. E Jesus nos mostra, neste Sermão do Monte, como nós devemos nos relacionar. Assim, olha ali o segundo parágrafo, não devemos julgar o nosso irmão, mas servi-lo. Devemos também evitar oferecer o Evangelho àqueles que decididamente rejeitam. Verso de número 6. Vamos lá para o próximo slide. Uma dedicação cristã. O último item apresentado pelo todo do sermão relaciona-se com a autoridade do pregador. O último item é este. Não basta chamá-lo de Senhor, versos 21 e 23, ou ouvir os seus ensinamentos. A questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos
e se fazemos o que ouvimos. Isso aqui é uma coisa que precisa ser praticada. O ensinamento de Jesus, ele precisa ser colocado na prática. É por isso que nós precisamos a cada momento nos estimularmos para compreender qual é essa realidade e a gente conseguir colocar no nosso coração o entendimento que nós precisamos trabalhar para que a vontade de Deus prevaleça. O sermão, o sermão é prático? Vamos lá para ver isso aqui. O sermão é prático? Ou seja, será que a gente consegue aplicar ele na nossa vida? Diz lá, seus padrões são atingíveis ou devemos quedar-nos satisfeitos, admirando-os melancolicamente à distância? Muitos afirmam que os seus ideais são nobres, mas impraticáveis, atraentes à imaginação, mas impossíveis de se cumprir. Conhecendo bastante o agressivo egoísmo humano, questionam como pode, então, alguém ser manso? Será que a gente consegue aplicar o Sermão do Monte na nossa vida? Será que é fácil ou não? Como pode, então, alguém refrear os seus olhares e os seus pensamentos concupiscentes? Como, então, esperar que alguém ame seus inimigos? É bem fácil amar os inimigos, não é? Leão Tolstói acreditava que o sermão foi pregado a fim de ser obedecido. É verdade que ele se reconhecia um fracasso sem limites, mas continuava crendo que os preceitos de Jesus poderiam ser postos em práticas. Não há problema nisso. Não há problema em achar que são difíceis. O problema é não tentar praticá-los. Essa é a grande questão. Os padrões do sermão não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo. Olha que interessante isso aqui. Colocá-los além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão de Cristo. Colocá-los como sendo atingíveis por qualquer pessoa é ignorar a realidade do pecado. Esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Condição esta que Jesus disse a Nicodemos ser indispensável para se ver e para se entrar no reino de Deus. Olha que interessante. São difíceis de ser praticados? Sim, são difíceis. Mas aqueles que experimentam o novo nascimento podem praticar estes ensinamentos. Olha só que interessante. Será que é possível aplicá-los? Claro que sim. A justiça que ele descreveu no sermão é uma justiça interior. Embora se manifeste externa e visivelmente em palavras, em atos e em relacionamentos, continua sendo essencialmente uma justiça do coração. O que se pensa no coração e onde o coração é colocado, isso é o que realmente importa. Olha que interessante. Nós precisamos cuidar do nosso interior. Em várias situações, Jesus deixa claro que o que importa é o que nós temos e sentimos no nosso coração. Deus sabe do que nós pensamos em determinadas situações. Não importa o exterior estar fingindo alguma coisa, porque Deus conhece o nosso interior. Um novo nascimento é essencial. Só a crença na necessidade e na possibilidade de um novo nascimento pode evitar que leiamos o Sermão do Monte como um tolo otimismo ou um desespero total. Quando seguimos o seu padrão, ou pelo menos quando nos aproximamos dele, damos prova de que a livre graça e o dom de Deus já operam em nós. É possível aplicar o Sermão do Monte? Creio que sim. Para os que são e estão em Cristo Jesus, é uma possibilidade que se abre. Para isso, nós precisamos nos atentar e olharmos para as Escrituras Sagradas e tentar, a todo custo, cumprir aquilo que está escrito ali. Na próxima aula, nós iremos falar sobre
O caráter do cristão, as bem-aventuranças. Será muito interessante esse estudo. Eu já estou aqui empolgado porque vai trazer muita coisa boa aí para o nosso coração, para a nossa vida e encher a gente de esperança para uma vida melhor com Cristo. Um forte abraço para você e Deus te abençoe e até a próxima.